Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o filósofo Santo Anselmo de Cantuária. Então, quem foi Santo Anselmo? Então vamos lá. Santo Anselmo de Cantuária, ele nasceu em 1033 e faleceu em 1109. Portanto, ele é um filósofo do século XI, né? Ele é um filósofo medieval. Santo Anselmo, ele era monge, ele foi abade e ele também foi arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Então agora a gente vai entrar no seu pensamento. Então a filosofia de Santo Anselmo contempla Deus e o homem. Então a gente vai começar falando sobre as provas a posteriori da existência de Deus, né? Por que provas a posteriori? Porque parte das criaturas, né, da criação, para se chegar até Deus. Então, a primeira prova: se as coisas são boas, existe uma bondade absoluta. Então, Santo Anselmo, ele chega à conclusão que existem coisas boas no mundo, né? Podem ser melhores ou piores, mas que existe no mundo, né, coisas boas. E aí ele parte do princípio que então existe o quê? Uma bondade absoluta. E quem seria essa bondade absoluta? Seria Deus. Segunda prova: das grandezas qualitativas que existem se remonta a uma suma grandeza. Então, para Santo Anselmo existe o quê? Grandezas no mundo, né? Existem coisas com grandezas qualitativas diferentes, né? Então, se existe diferentes grandezas no mundo, é porque existe uma suma grandeza que seria Deus. Terceiro: tudo o que existe, existe em virtude de algo. Deve, portanto, haver um ser supremo, causa das coisas. Aqui lembra um princípio lógico, um princípio racional, que diz o quê? Que nada surge do nada, né? Se nada surge do nada, é porque tudo tem um porquê, né? Tem um porquê, tem uma razão, tem um princípio, tem uma origem, né? Então, tudo que existe, existe em virtude de algo. Deve, portanto, haver um ser supremo, causa das coisas, né? Então, um ser primeiro, né? Um ser primeiro que seria a origem dos outros seres que existem no mundo. Quarto: os diversos graus de perfeição que existem remetem a uma suma perfeição. Então ele percebe o quê? Que no mundo existem diversos graus de perfeição, né? Existem coisas que são mais perfeitas e coisas que são menos perfeitas. Então existe um grau de perfeição no mundo. E aí ele chega à conclusão que existem esses diversos graus de perfeição porque existe um princípio que seria a suma perfeição, né? Então, quem seria essa suma perfeição? Seria Deus. Agora a gente vai falar sobre as provas a priori da existência de Deus, né? Então, prova a priori, né? Então, a gente vai partir não das criaturas, mas do próprio Deus. Então, Deus é aquilo a respeito do qual nada se pode pensar de mais perfeito. Mas entre as perfeições existe também a da existência. Portanto, não se pode pensar Deus suma perfeição sem um atributo da existência. Essa prova a priori da existência de Deus também é conhecida como prova ontológica da existência de Deus. E Santo Anselmo, ele fica famoso na história da filosofia por esse princípio ontológico da existência de Deus. O que significa isso? Ele parte do princípio
que Deus é um ser perfeito, né? Que Deus é um ser perfeito. Se Deus ele é um ser perfeito, ele precisa existir. Por quê? A principal qualidade de um ser é existir. E se Deus é um ser perfeito, então, intrinsecamente, ele tem que existir, né? Ele deve existir. Então, se ele é um ser perfeito e a principal qualidade, atributo de um ser é existir, e ele é um ser perfeito, logo, ele existe. Agora a gente vai falar sobre existência e natureza de Deus. Uma coisa é o problema da existência de Deus. Outra coisa é o problema da natureza de Deus. Deus é bondade absoluta, suma grandeza e perfeição, causa das coisas. Então aqui Santo Anselmo vai falar sobre a natureza de Deus, né? A sua essência, né? Aquilo que ele é. Então, para Santo Anselmo, Deus é bondade absoluta, suma grandeza e perfeição, causa das coisas. E o homem? Né? Qual o pensamento de Santo Anselmo sobre o homem? A liberdade humana coincide com a vontade do bem. O que significa isso? Que para Santo Anselmo, o homem é livre para fazer o bem, né? A liberdade humana consiste em fazer o bem. O conhecimento humano mede-se pelas coisas, o divino as mede. O que significa isso? Que o conhecimento do homem é falso ou verdadeiro a partir do princípio que ele é fiel àquilo que existe. Então, por exemplo, se eu falar sobre um passarinho, como que eu vou saber se o meu conhecimento é falso ou verdadeiro? A partir do passarinho. Então, quer dizer, se aquilo que eu sei sobre o passarinho existe, é real, significa que o meu conhecimento é verdadeiro. E o conhecimento de Deus, para Santo Anselmo, seria a própria origem das coisas, né? O próprio conhecimento divino seria a origem de tudo aquilo que existe. E a liberdade humana? A liberdade humana não está em contraste com a presciência divina. Deus pensa na eternidade os eventos que se desenvolverão no tempo, no modo em que se desenvolverão, segundo a necessidade quando são necessários e segundo a liberdade quando são livres. O que significa isso? O que seria a presciência de Deus? Se Deus ele é um ser perfeito, se Deus sabe tudo, se Deus conhece tudo, ele sabe até mesmo aquilo que o homem vai fazer, né? Se ele conhece tudo, ele sabe tudo o quê? Que vai acontecer. Ele é capaz de ter uma presciência, ou seja, de prever aquilo que vai acontecer, né? Se ele sabe tudo, ele sabe até aquilo que vai acontecer. E onde que fica a liberdade do homem? E aí, o Santo Anselmo ele vai concluir o quê? Que Deus prevê aquilo que é necessário quando deve ser necessário, né? Ou seja, quando não é livre, e ele prevê aquilo que é livre quando deve ser livre, ou seja, ele já previu que o homem seria livre. E, terminando a nossa exposição, concepção realista dos universais. As coisas boas, grandes, etc., não seriam concebíveis se não existissem as ideias correspondentes na mente divina, como modelos da criação. E aqui faz uma alusão à metafísica, né? Quem quiser entender melhor a metafísica
pega o vídeo que eu já fiz sobre Platão, que para Platão ele cria, né, o mundo das ideias, que vai falar que no mundo das ideias existiriam as ideias perfeitas, né, que seriam as formas perfeitas de tudo aquilo que existe neste mundo sensível, né, neste mundo terreno. Então, para Santo Anselmo, onde estariam as formas perfeitas, as ideias perfeitas? Na mente divina, né? Estaria na mente de Deus. E, fazendo a conclusão final aí, a filosofia de Santo Anselmo, ela busca esclarecer com a razão aquilo que se possui com a fé, né? Então, para Santo Anselmo, é necessário primeiro que o crente, né, que o fiel, acredite, tenha fé, para depois da fé, né, dele já acreditar, ele buscar a partir da razão explicações sobre a fé, né? Então, esclarecer com a razão aquilo que se possui com a fé. E aqui lembra aí um dos pensamentos aí sobre a filosofia medieval, que na Idade Média a filosofia ela foi uma serva da teologia, né? Então ela ajudou a sistematizar a teologia, beleza? Quem gostou, deixa aí nos comentários. Valeu e até o próximo encontro.